Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje você vai aprender o que há por trás do autismo. Será que tem alguma coisa além do que nos mostram, do que nos falam? Será que tem algo a mais que nós podemos ajudar as pessoas que têm o autismo ou as famílias que têm o autismo? Então se liga que eu tenho certeza que nessa live você vai aprender muito sobre aquilo que é negligenciado, aquilo que está por trás do autismo, tá? Meu nome é Rodrigo Kim e eu ajudo profissionais da saúde a encontrarem a raiz do problema já numa primeira sessão e realizar um tratamento em até 2 sessões. Se liga que nós vamos falar coisas importantíssimas hoje e que talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito do autismo, tá joia? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem pessoas que ajudam, que tratam, né, autistas, que têm clínicas ou familiares que têm filhos com o autismo, encaminhe essa live para ele, aproveita para transmitir esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai poder ajudar essas pessoas com essas informações que eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? Hoje eu escolhi esse tema, o autismo, porque ultimamente vem chegando para mim diversos pacientes, né, diversos clientes, principalmente ainda com um diagnóstico não fechado sobre o autismo. Sabe quando a pessoa está levando, está fazendo testes neurológicos com a psicóloga, com a neuropsiquiatra, com os profissionais da área da saúde que atuam sobre o aspecto autista, e muitas vezes o que a gente observa por trás dessas pessoas são alguns conflitos emocionais dessas crianças, né, principalmente crianças, são alguns conflitos emocionais que podem estar gerando alterações ali fisiológicas e comportamentais. E hoje eu quero mostrar para você de forma muito simples, de forma muito prática, como isso acontece. Por quê? O que me despertou isso, inclusive foi conversando com pessoas, isso sempre me despertou, né? Aquelas pessoas que não acreditam, aquelas pessoas que, isso não funciona, ou isso não dá certo, não é isso é baboseira, né? Como se essa explicação fosse algo místico, algo holístico, e não é, né? É uma visão totalmente integrada do ser, onde a gente sempre analisa, né, a base do MRT, né, que é o método Ressignificando Traumas, é a percepção da pessoa, o cérebro, né, como essa percepção atua sobre o cérebro e como o cérebro coordena os nossos órgãos e o nosso comportamento. Então, quando a gente entende essa tríade, né, entre tudo aquilo que eu percebo, sinto, aquilo que meu cérebro analisa e como eu respondo ao meu meio ambiente, fica muito mais fácil para você entender a origem emocional, a raiz, né, dos sinais, sintomas e doenças físicas ou emocionais, tá? E hoje eu vou falar para você basicamente essa base emocional, né? Ou será que não? Será que não existe nada do emocional que possa ocasionar, inclusive, uma alteração genética, né, trazendo ali o autismo? Então, o transtorno do espectro autista, tá, pessoal? Ele nada mais é do que um transtorno de neurodesenvolvimento, onde a criança, né, principalmente a criança, começa às vezes na infância a não ter interação social, ela não consegue, né, olhar muitas vezes para as pessoas, fazem movimentos repetitivos, a comunicação fica mais bloqueada, né, eles interessam por pouquíssimas coisas, e principalmente essa interação social ela é muito prejudicada. Então, se você observar as características de uma criança que tem autismo, é toda comportamental. Então, são todos comportamentos que a criança vai adotando que vai gerando, né, aquele modus operandi que nós, né, chamamos hoje de autismo, tá? Só que o que se diz até hoje sobre o autismo é que são possíveis alterações genéticas, né? Possíveis alterações genéticas que ocorrem principalmente durante o desenvolvimento do feto, né? Então, durante o desenvolvimento do feto, há uma alteração genética que faz com que a pessoa adote estes comportamentos. Ok, essas causas, né, e há muitas evidências já científicas mostrando que esse tipo de causa é pelo menos 50% da explicação. Então, olha só que interessante. Pelo menos 50% da explicação para a origem de um autismo vem de situações estressantes, né, ambientais, que acontecem na gestação e que vão modificando os genes, né, daquela criança, gerando essas alterações comportamentais. A outra metade, né, os outros 50%,
são exposições a intoxicações, por exemplo, medicamentos. Há um estudo muito forte em cima de vacinas, né? Mas principalmente da química da vacina, né? Tem muitos metais pesados. Então, o uso ou a intoxicação por alguns metais pesados também geram essa alteração. Estresse, infecções, né? Exposição a essas situações, essas substâncias tóxicas. Então, tudo isso faz com que a pessoa possa desenvolver na infância, ali para a vida adulta, o autismo. Porém, o que eu quero deixar vocês com um ar de dúvidas a mais é que vamos pensar no caso de uma intoxicação, né? Por que que esta família que está ali gerando uma criança, essa criança, por que que ao ser intoxicada, ela vai apresentar o autismo e não uma síndrome do intestino irritável? Por que que essa criança, ao passar por situações de estresse durante a gestação, por que que ela vai apresentar o autismo e não, sei lá, síndrome do pânico? Entende? Então, quando você analisa o comportamento da pessoa, quem gerencia esses comportamentos, você começa a entender que o tipo de estresse, tá? O tipo de estresse que essa família viveu nesse ambiente gestacional, e eu vou mais além, tá? Eu vou mais além. Existem estudos biológicos que mostram a influência do estresse químico e emocional no período pré-gestacional. O que é isso? Nós temos um período, em média, de 60 a 72 dias antes da concepção, que é o período que nós estamos produzindo, formando os nossos óvulos e os espermatozoides. Então, olha só, enquanto eu estou criando dentro do meu corpo o óvulo ou o espermatozoide, qualquer situação também de estresse, qualquer situação que a gente viva neste momento, pode alterar a massa genética que vai para esse gene. Então, olha só que interessante. Pesquisas já mostram que situações de estresse, situações que fazem com que a pessoa passe um estresse muito grande, seja ele químico ou emocional, no período pré-gestacional, então, engravidou hoje, né? Fecundou hoje. Então, este óvulo e este espermatozoide que foram desenvolvidos no corpo do pai, no corpo da mãe, já pode sofrer uma influência de estresse físico-químico, vamos botar 2 meses, né, antes da gestação. Olha que louco isso. E no MRT, a gente chama isso de conflitos, né, ou um período pré-gestacional, né, que pode influenciar. E como que isso pode influenciar? Por exemplo, se foi uma fase de muito medo, então a genética ou a bioquímica que é liberada pela mãe, pelo pai, ela já pode ser transmitida para o feto, e este feto pode ser uma criança que cresce com medo. E às vezes não entende por que sente o medo, né? Então, olha só que interessante. Quando você entende o sintoma ligado a uma região do cérebro, essa região do cérebro gera uma alteração física ou emocional, você consegue fazer o processo inverso da doença. É isso que a gente faz no MRT. Tá? Então, com o autismo não é diferente. Né? Não estou dizendo que todos os autistas são assim. Né? Tem essa causa. Não. Pode ser por uma alteração química. Pode ser por um fator muito estressante. O que eu estou dizendo aqui é que existem certas percepções que nós temos, formas de enxergar o mundo, forma de enxergar os nossos problemas, que fazem com que o meu cérebro altere algumas regiões que vão gerar certos comportamentos. Tá? Então é assim que a gente enxerga a doença. Tá? Não estou impondo verdades, e eu falo porque assim, tem muitas pessoas que, como a gente fala do emocional, tem muitas pessoas que se sentem um pouco ofendidas, ficam um pouco com raiva, e a gente sabe porque tá cutucando a ferida da pessoa, e é normal a pessoa sentir raiva, isso não funciona, isso não dá certo, né? Só que os resultados que a gente tem realmente mostram totalmente ao contrário, tá? Os resultados contra fatos não há argumentos, né? Quando você tem resultado, não tem o que falar, não tem o que falar mesmo. E eu já tive assim, resultados com diversos pacientes, diversos mesmo, e eu vou trazer alguns casos aqui para vocês, tá? Principalmente crianças pequenas.
Por que será, Rodrigo? Porque quanto mais velho vai ficando, mais engramado vai ficando aquele problema e, obviamente, se alterou o gene, meu amigo, não tem mais o que você fazer a não ser gerar um grande alívio para essas pessoas que têm o autismo, e eu vou dar exemplo os dois exemplos, tanto de pessoas que realmente não tiveram mais o comportamento, como pessoas que só melhoraram, tá? Vou trazer para vocês esses dois casos já já. Mas antes, eu preciso que você entenda quais são os conflitos emocionais que podem causar esta forma de experienciar a vida, que é o autismo. Um dos primeiros conflitos emocionais, que é gerenciado pelo nosso córtex cerebral, são os medos. E são principalmente os medos onde se controla a laringe, a musculatura da laringe. Então, existe uma região no nosso córtex, né, principalmente o lado esquerdo, que é muito próximo, né, à região, inclusive a área de Broca. Para quem não sabe, a área de Broca ela controla a nossa fala. Se você tiver um AVC na área de Broca, você perde a fala. Só que se também você tiver uma ativação neuronal de neurônios muito forte naquela região, se você tiver um conflito, um estresse, você também pode deixar de falar. E tem muitas crianças que chegam no meu consultório com dificuldade de fala que sai falando, ou que em 5, 10, 15 dias começa a expressar. Tá? Hoje mesmo foi uma criança que não falava e hoje ele estava na terceira sessão, mas desde a segunda sessão ele já começou a expressar palavras e hoje na terceira sessão ele já fala frases, né? Mas por quê? Porque existia um bloqueio, um trauma, uma situação, uma conclusão que fazia com que o cérebro daquela criança entendesse que falar não é bom. Então eu me fecho. E é bem isso que acontece com o autismo. Qualquer situação de susto, qualquer medo que a família possa experienciar nessas fases gestacionais ou antes da gestação, ou até mesmo quando o bebê é de colo, isso pode acionar essa área e vai diminuir a comunicação, vai diminuir a interação social. Pensa bem, se eu tenho medo, quanto mais eu me interajo, quanto mais eu falo com pessoas, quanto mais eu me comunico, quanto mais expansível eu sou, é mais provável que eu vivencie meus medos. Quanto mais seguro, quanto mais eu me fecho no meu mundo, quanto eu mais me interesso só por aquilo que eu me sinto seguro, mais seguro eu me sinto. Faz sentido isso para vocês? Então, um dos primeiros conflitos emocionais que causam ali, da parte emocional, tá? Para ninguém se sentir ofendido, quem defende outras linhas, parte emocional, é o medo. Só que, né, diferentemente de um medo da morte, não é medo da morte, são medos, sustos, medo de que não dê certo algo na vida, medo de que o marido vá embora, medo de falar, porque se eu falar, eu posso perder o meu emprego, ou se eu falar, a minha sogra ou meu sogro quer que tudo seja do jeito deles, se eu falar, gera uma briga de família. Já peguei casos assim, eu não posso, eu tenho medo de tomar uma decisão, porque agora eu estou grávida, e eu não sei o que eu faço da minha vida, se eu continuo trabalhando ou não. Se esse estresse for muito grande, pode gerar esse impacto no cérebro, e este impacto no cérebro, obviamente, vai gerar uma alteração comportamental. Porém, eu quero que você anote, grave isso. Para que ocorra o aspecto autista, para que ocorra esse modus operandi, não basta só o medo. Precisa ter mais um conflito associado. O que significa isso? É como se eu vivesse uma situação, eu sinto algo, aquilo não se resolve na minha mente, no meu cérebro, nós chamamos isso de fase ativa, ou é algo que não está resolvido na minha vida, então isso está ativo no meu cérebro, não se desligou. Pensa numa tomadinha. É como se alguém tivesse ido lá no pontinho do medo e acionou. Pumba, ligou. Só que não consegue desligar. Olha o que acontece. Se a pessoa experienciar qualquer situação de raiva, de contrariedade, de injúria, de injustiça, que pega ali a região, né, nós chamamos isso de vias biliares, né, que é a vesícula, os canais biliares, né, às vezes o controle do pâncreas, a parte digestiva, onde faz, né, remoer ali os alimentos para triturar o máximo possível.
né? Depois que passa pelo estômago, né? Faz toda uma digestão também no intestino delgado. Quando pega a zona de controle dessa região, aí é bem provável que esta criança desenvolva o autismo. Por quê, Rodrigo? Porque olha só, se eu passo uma raiva muito grande, se eu passo uma contrariedade muito grande, se eu passo uma situação que eu não aceito, isso não está resolvido. Também acendeu uma outra campainha no meu cérebro. Aquilo lá está aceso no meu cérebro. Então, o que o cérebro faz? Ele entra num modus operandi. E por que isso ocorre? Olha como que, cara, o nosso cérebro ele é impressionante, ele é muito perfeito. Eu não disse para vocês que a zona de controle do medo ali, nesse caso, medos que controlam a faringe. Eu não sei se você já teve um susto na sua vida, onde você fez... Você travou aqui a garganta, né? Quando nós passamos por um susto, um medo, nós temos uma região no cérebro que controla a musculatura da faringe e ela fecha, tá? Da laringe. E olha só que interessante. Se você tem um problema com isso e não está resolvido, é como se estivesse acendendo uma luz do lado esquerdo do seu cérebro. Se você passa por uma contrariedade muito grande, se você passa por uma situação de raiva, porque o meu marido me traiu, porque no meu trabalho ninguém faz as coisas do jeito que eu gosto, eu tenho muita raiva de quem passa a perna no meu pai, na minha mãe, se você tem raiva porque o jeito das pessoas não são como o seu, se você vive um conflito também de raiva, isso geralmente pega os órgãos, né, que é a vesícula, o pâncreas, que são controlados no lado direito do cérebro. E olha só o que interessante. Quando nós, seres humanos, isso é fisiológico, tá? Não tem como fugir disso. Quando nós, seres humanos, temos uma ativação do lado direito do córtex por um conflito e uma ativação do lado esquerdo do córtex por um outro conflito, e isso não se resolve, nós entramos numa patologia psiquiátrica. Nós entramos ou em depressão, ou em ansiedade, ou em mitomania, ou em agressividade, ou toques, manias. Por quê? Porque se você está aqui, vamos pensar comigo, ó, raciocina comigo. Você está com o seu cérebro funcionando a 20 Hz, por exemplo. Aí você vive um medo de perder o emprego. Você vai para 100 Hz do lado direito, do lado esquerdo. Você vive uma contrariedade muito grande porque você não quer perder o emprego. Então, além de medo de perder, você fica muito contrariado. Porque você vê que as pessoas estão passando você para trás. Você também ativa o lado direito do cérebro. E vai também a 100 Hz. Então, pensa assim, fisiologicamente falando. A atividade cerebral sua, ela triplicou. Ela saiu de 20, ela foi lá para 100. Ela quadriplicou 5 vezes mais. Quando isso acontece, automaticamente nós mudamos a forma de enxergar o mundo. Nós entramos num estado ou de ansiedade ou de depressão. E no caso do autismo, ele tem esse comportamento, porque eu vivi uma situação de medo, eu vivi uma situação de contrariedade, de raiva. Então, para eu não experienciar essas situações de novo, porque isso não está resolvido no meu cérebro, eu me fecho. Eu me fecho, eu me interesso só pelas minhas coisas, eu não fito aos olhos das pessoas, medo, né? Quando a gente tem medo, a gente não olha nos olhos das pessoas. Qualquer pessoa tem esse comportamento. E eu já tive muito esse comportamento de conversar meio que olhando de lado, porque eu tinha vergonha. É um comportamento biológico que nós temos. Então, o autista ele não fita aos olhos, ele faz movimentos repetitivos, muitos têm agressividade, e eu vou mostrar qual é a diferença daqueles que têm agressividade, daqueles que têm muitos padrões. Tem autista que não tem padrão repetitivo nenhum. Entendeu? Mas, principalmente, a comunicação e a parte social, né, é o que é padrão praticamente para todos. Então, quando nós temos uma ativação cerebral e isso não se resolve, automaticamente a gente entra no aspecto autista. E se a pessoa for um adulto, por exemplo, é aquela pessoa fechada, aquela pessoa calada, que não se comunica, que fica só às vezes no computador, no videogame, não interage com ninguém. Mas se ele tivesse 2, 3 anos de idade, ele ia ter um diagnóstico de autismo. Tá? E se isso acontecer na fase de desenvolvimento do óvulo, de espermatozoide, ou na fase de gestação, cara, é batata, pode alterar até a parte genética, e aí não tem solução, não tem o que fazer. A pessoa vai ser assim pro resto da vida. Porém, se você trabalhar os conflitos,
Ele pode começar a interagir, ele vai diminuir os movimentos repetitivos, ele vai falar. E eu, até o final, vou dar dicas para que você possa trabalhar isso no seu filho, no seu paciente. Tá bom? Obviamente que é todo um processo, né? Que é o que eu ensino no MRT, né? No método Ressignificando Traumas. É como fazer esse processo de identificar e mudar a pessoa. Tá? Ó, essa live, gente, ela teria que ser vista por todas as famílias com autismo. Porque eu tenho certeza que ninguém explica isso para eles. Tá? E são coisas que acontecem. E quando você fala para as pessoas falam assim, Rodrigo, faz muito sentido. Eu vivi isso, eu passei por isso. E o intuito de a gente identificar isso não é culpa. Gente, não é culpa. Ninguém fala assim, eu vou viver um estresse aqui para prejudicar meu filho. Ninguém faz isso. Sabe, nós estamos num mundo onde as pessoas geralmente não se conectam consigo mesmas. Então a gente experiencia conflitos e nós temos alterações. Isso é biológico. É isso que fez a gente sobreviver todos esses anos. E obviamente, né, o objetivo desse comportamento é fazer com que a pessoa se proteja do mundo. Então, o objetivo deste comportamento autista é proteção. Então, por isso que se você consegue trabalhar isso na família, trabalhar isso na criança e realizar essa ressignificação, a criança muda. Se alterou geneticamente, é para o resto da vida, porém é uma criança mais leve, vai ser um adulto mais leve. Se não alterou geneticamente, cara, 100% de melhora, como eu vou dar exemplo aqui para vocês. Então, há uma pergunta interessante. Os conflitos experienciados pela mãe pode ser transferido para o bebê na gestação, determinando essa doença? Pode determinar qualquer doença, tá? Qualquer doença, não só essa. Então, todo o estresse experienciado pela mãe pode ser, sim, um fator desencadeante. E isso, pessoal, olha só, isso já é estudado cientificamente. Só que, na ciência, eles só estudam e chamam de estresse, tá bom? Olha, você passou um estresse muito grande na gestação. Então, o fator estresse, se você colocar em qualquer lugar aí para você perguntar as causas do autismo, o fator estresse é um deles. Alterações químicas, exposição a vacinas, a químicas, drogas, tudo isso pode alterar essa parte genética gerando os comportamentos, tá? Eu estou dizendo aqui apenas da parte emocional comportamental, tá joia? Então, tem problemas de intestino que podem gerar, tem uma gama muito grande. Mas para mim, o que eu sempre tento investigar, que sempre é negligenciado por todos, é a percepção da pessoa. É entender como essa pessoa enxerga o mundo. É entender como ela se sente perante as situações de estresse. Porque, por exemplo, eu estava dando um exemplo para vocês agora, a mãe perdeu o emprego, está quase para perder o emprego. Sentiu medo de não dar conta porque vai perder o emprego. E também ficou com contrariedade porque não queria perder. Uma outra mãe, ao perder o emprego, pode ver como um livramento. Ai, que bom, graças a Deus sou daquele lugar. Você entendeu? Então, a situação, ela pode ser igual. Porque se eu chego aqui para vocês e falo assim, é uma situação de separação. Cara, tem pessoas que passam separação na gestação e os filhos não têm autismo. Mas é óbvio por quê? Porque tem uma percepção específica. Cara, se vocês entenderem isso hoje, nessa aula, eu ganhei o meu dia, porque essa é a minha missão de vida. Eu quero fazer com que o conhecimento chegue para as pessoas. Porque eu sei que o conhecimento direcionado, ele liberta. Né? E eu quero que você seja uma pessoa mais livre nas suas decisões e na forma como você vai buscar tratamentos. Né? Então, olha que oportunidade que você, como terapeuta, conhecendo essa metodologia, você pode evitar as complicações, né, de um autismo, você pode evitar que a criança fique muito agressiva, você pode evitar que a criança fique trancada só num quarto, você pode evitar que você pode ajudar uma criança a se abrir para o mundo, cara. Cara, nós não estamos falando assim de sintomas só. Cara, nós estamos mudando a vida de uma pessoa, nós estamos mudando a vida de uma família. Então, se eu não olhar para este aspecto, cara, você pode ter certeza que você está tampando uma porta. Você está concretando uma possibilidade. Então, quando você, que sai dessa live, entende isso, você pode ser um agente transformador da vida de uma pessoa.
E se você é se você é um terapeuta ocupacional, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um profissional de educação física, não importa, se você mexe com a saúde, você precisa saber disso. Você não precisa tratar, mas se você sabe sobre isso, você já fica atento. E você ficando atento, você consegue orientar as pessoas. Ah, Rodrigo, mas tem muitas pessoas que não vão acreditar. Mas é por isso que você tem que ter bons argumentos. E se não fizer sentido para a pessoa, cara, tá tudo bem. Para aquela pessoa não fez sentido, mas para uma outra vai fazer. Então você nunca pode parar, tá? Nunca pode parar. Aquilo que eu faço é muito criticado por muitas pessoas. E cada vez que as pessoas criticam, mais me instiga a fazer isso. Porque isso salva vidas, tá? As pessoas que me procuram no consultório, 70%, não conseguem tratamento em lugar nenhum, não conseguem solução em lugar nenhum. E não sou eu que soluciono, olha que louco. São elas mesmas. Eu sou só um guarda de trânsito, né? Faça isso, vai para cá, perdoa aqui, elimina aqui, muda isso aqui. E a pessoa que segue e faz, melhora. E óbvio, tem pessoas que chegam lá, não fazem nada, não querem mudar a sua postura interna, não muda nada. Entende? Porque não sou eu, é a pessoa. Eu só estimulo a pessoa. Tá bom? Então olha que oportunidade que é você conhecer isso e aliviar a vida de uma pessoa com autismo. E eu vou trazer os exemplos aqui para você. O primeiro exemplo que eu vou trazer para você é de um menino, né, um paciente que eu tenho ainda. Hoje ele faz sessões assim a cada 8 meses, 6 meses. E quando ele chegou para mim com autismo, ele tinha em torno de uns 4, 5 anos. Ele não falava e ele não socializava e ele tinha muita raiva. Era muito agressivo, ele batia, né, batia na mãe, batia no pai, batia na cuidadora. E a gente conversando com a mãe, a gente identificou uma primeira situação, né, na gestação, onde a mãe passou por muita raiva. A mãe passou por muita raiva, porque ela não podia ser ela na família. Essa mãe, ela lutava com essa raiva para tentar pertencer à família. Porque a família do marido tinha um modus operandi, tinha um jeito e tudo mais. E isso impactou muito ela. E olha só, isso foi o primeiro conflito. E o conflito que não se resolveu ao filho nascer. Ficou ativo. E depois que o filho nasceu, depois de alguns meses, ele passou a ter doenças respiratórias, foi internado. E a mãe sentiu muito medo. O pai sentiu medo, a família toda sentiu medo. E, na minha percepção, né, no meu estudo, na minha simplicidade, essa foi a causa. Nós trabalhamos isso na mãe, ela chorou na sessão. Falei para ela fazer o processo com a criança que faz em casa, que é o método que eu ensino no MRT, ela fez com a criança. Essa criança hoje tem 13 anos, é um adolescente, faz colegial normal, acho que está no 9º ano, se não me engano, indo para o primeiro colegial. Tem todas as características, assim, você vê, né, faz coisas repetitivas, é um autista mesmo. Só que ele nunca mais agrediu ninguém. Ele é super carinhoso. Durante a sessão, ele fica pegando nos meus pelos, pegando no meu braço. Ele fala inglês, cara. Ele é muito inteligente, ele aprendeu inglês sozinho, assistindo vídeo no YouTube. Tá? Então, olha só, eu sei que o que a gente fez ali mudou a vida dessa criança. Porque essa criança com 4 anos não falava, não se socializava. A mãe dele falou que ele vai na casa dos amigos, ela deixa. Alguns amigos, né? Lembra? Lugar seguro, precisa estar seguro, não é todas mas os amigos mais próximos, ele vai, passa a tarde, estuda, convive com os amiguinhos da irmã. Então, pessoal, é isso, né? E já teve também crianças, aí eu já tive resultados com crianças mais novas, 2 anos, 3 anos, também de 4 anos, que a gente conseguiu reverter completamente. A criança se socializou, passou a falar, acabou os movimentos repetitivos e tocou vida normal. Vida normal, já tive casos disso. Bom, tive casos disso. Talvez porque nessas crianças... Ah, Rodrigo, mas qual que é a explicação? Cara, não sei. Tem coisas que a gente tem que ser humilde.
e falar assim, cara, não sei por quê, né? Pode ser Deus, pode ser. Mas vamos pensar de uma forma um pouco lógica. Se o conflito para aquela criança não é tão grande, porque quanto maior o conflito, maior o estresse, maior a possibilidade de uma alteração genética ou mais fisiológica. Se o conflito ele não é tão grande, ao ser mudado, ao ser ressignificado, essa criança inverte completamente. Como uma pessoa depressiva que volta a ficar normal. Como uma pessoa ansiosa, em crise de pânico, que volta a ficar normal. Gera um estado de equilíbrio, tá? Então, pessoal, eu vejo que o melhor jeito de você tratar um autismo é você trabalhar aí as contrariedades, as raivas, né, e os medos. E isso a gente faz um grande avanço, né? E a dica que eu dou para vocês é sempre trazer essa segurança, esse acolhimento, mesmo que a criança esteja agressiva, né? Trazer esse acolhimento, esse amor, essa proteção, porque no fundo, né? Por trás de toda agressividade existe um amor rompido, existe um bloqueio, um amor interrompido. E, cara, se existe uma coisa que cura nesse mundo é o amor. Se existe uma coisa que faz mudar uma família, uma pessoa, é o amor. Então, quando você se conecta ao amor, independentemente do que a pessoa emana para você, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes te agridem, tem pessoas que te desvalorizam, tem pessoas que de alguma forma fazem algo que você não goste, e talvez a reação que você tenha seja de medo, seja de raiva, mas quando você está se conectando com o amor, com a compaixão, com o entendimento, com a aceitação, obviamente fica tudo muito mais leve essas situações. E quando você consegue transmitir o amor, mesmo na dor, talvez o agressor, aquela pessoa que tem a raiva, ela passa a diminuir, porque com certeza você só recebe aquilo que você planta, né? Então, eu sei que tem situações que podem estar mexendo com você nesse momento, eu sei que tem situações que você pode estar passando com muita raiva, e às vezes quando a gente está na raiva, escutar alguém calmamente falando é difícil, né? E eu falo isso porque eu já senti muita raiva na minha vida, e eu era aquele tipo de pessoa que guardava, que não colocava nada para fora, e a partir do momento que eu aprendi a lidar com a minha raiva, e principalmente usar a raiva ao meu favor, ela nunca mais me aprisionou. Mudei totalmente o meu relacionamento amoroso, mudei totalmente a forma como lidar com a minha família. Então, quando eu comecei a me conectar com esse algo maior, vocês podem chamar de Deus, de energia, de Jesus, o que não importa, não estou falando de religião, né? Eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade e eu me conecto com o amor, né? Então, quando você se conecta com o amor, com certeza você consegue fazer um bom trabalho, não importa o que você faça. E a criança com autismo, ela precisa de muito amor. E vou dizer mais, tá? O pai e a mãe de uma criança autista precisa de muito amor, precisa de muita aceitação, muito acolhimento, muita proteção. E isso a gente só consegue quando a gente consegue compreender o porquê que os outros têm as reações que elas têm. Então, o que o autoconhecimento me proporcionou hoje, que eu vejo que mais me proporcionou, foi que eu passo por situações de estresse, pessoal, eu me sinto estressado, eu passo por situações que me desequilibram, eu sei que desequilibram, mas eu tenho a inteligência de parar, analisar e pensar, nossa, esse desequilíbrio está acontecendo porque a pessoa está proporcionando algo para mim, mas e essa pessoa, o que ela está vivendo na vida dela? Será que ela está fazendo isso só para me agredir mesmo? Ou porque essa pessoa também tem um problema? Então, quando você tem essa autoanálise, e isso você só consegue entender quando você percebe que as tuas reações também são porque você está passando por um problema, quando você tem essa compaixão, as coisas ficam neutras. Consegue compreender isso? As coisas ficam neutras. E isso é algo que a gente treina, que a gente desenvolve, é algo que a gente exercita. Não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. É algo que você exercita. É igual musculação, não é? Se você quer perder peso, você não vai fazer academia, você não vai correr. Você vai perder peso de um dia para o outro? Não. Né? Vai demorar um tempo para você perder um peso. Mas conforme você vai exercitando, conforme você vai preparando o seu corpo, automaticamente você consegue chegar no resultado que você obtém, que você deseja. Então é a mesma coisa com o autismo, é a mesma coisa com o medo, é a mesma coisa com contrariedade.
Se você quer ser uma pessoa mais corajosa, se você quer ser uma pessoa mais calma, com mais aceitação, obviamente você vai ter que se conectar mais com o amor. E a principal fonte que nós temos de amor são os nossos pais. E quando você se conecta com os seus pais, mesmo que talvez você não conheça eles, mesmo que talvez você não conviva com eles, quando você profundamente se conecta com os seus pais, que são as pessoas que te deram a possibilidade de estar aqui vivendo esse mundo, quando você se conecta com isso, talvez seja o momento que você vai sentir um dos amores mais profundos. Mesmo que talvez teu pai tenha te agredido, mesmo que talvez o teu pai ou tua mãe tenha feito algo que você não gostou, né? Isso são pessoas, são seres humanos que são falhos. E se conectar com o amor é aceitar que aquela pessoa é falha e não é da forma como eu esperava que ela fosse. Então, quando você se conecta com esse amor, quando você se conecta com essa empatia, quando você está em sintonia com os teus pais, você com certeza vai compreender o que eu estou falando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí. Teia com 6 anos não verbal, pode vir a falar? Pode vir a falar, tá? Pode vir a falar sim. Pode vir a falar com certeza. A não ser que tenha algo a nível cerebral muito, 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 muito importante. Mas pode sim, com certeza. E como não tivemos o amor de pais, como aprender a ser diferente com um autista? Olha, você talvez não se conectou ao amor dos seus pais. E talvez os seus pais não deram o que você acha que é o amor. Para mim, você estar aqui conversando comigo já é uma conexão de puro amor que os seus pais puderam te dar. Então a sua vida é muito mais importante do que qualquer coisa. E se você tem filhos, né, se for seu esse filho com autismo, você só olha para o seu filho hoje porque você vê através dos seus pais. Então quando você deixa de lado aquilo que você não teve e você olha para aquilo que você teve, você sim sente o amor dos teus pais, tá? E muitas pessoas que não tiveram pais ou que não, teoricamente, não sentiram o amor dos pais, eles carregam essa dificuldade mesmo, que é como se fosse um vazio, né? Mas você pode aprender a amar, né? Quando você encontrar dentro de você esse sentimento positivo em relação aos seus pais, por ter te dado a vida, por ter feito algo positivo para você, que é ter a oportunidade hoje de você ter uma família, né? E tenho certeza que tudo aquilo também que os seus pais fez para você teve um lado positivo, sabe? Teve algo que você tirou de bom. Talvez hoje você pode ser uma mãe super preocupada, uma mãe super carinhosa, uma mãe super atenciosa com os seus filhos, atenciosa no sentido de paga médico, leva para tudo. Pode ser que você não consiga dar carinho de pôr a mão, né? Porque você não sabe ou porque você tem toque de contato, né? Mas com certeza dentro desse seu trauma fez algo positivo para você, tá? E talvez você só não consiga enxergar isso ainda, mas com certeza talvez essa live possa te ajudar você a enxergar o lado positivo do seu trauma. Todo trauma tem um lado positivo, tá, pessoal? Por pior que ele tenha sido, todo trauma tem um lado positivo. Gravem isso. Pode ser 1%, tá? Pode ser 1%, mas esse 1%, se você focar nele, ele vira 100% da sua realidade. Então, o lado ruim fica para trás, porém, né, eu aceito, eu consigo entender que aquilo aconteceu comigo e eu consigo seguir em paz. Tá certo? Compartilha essa live, que você vai ajudar muita gente com ela. Grande abraço!